Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 440. Eu sou Rafael Arinelli e não nos calarão. Eu sou Carissa Vieira e olha, eu queria poder dizer coisas mais positivas. Vai desenvolver mais isso no podcast. É cliffhanger já. Eu sou Daniel Cury e você devia se perguntar o seguinte: você já viu mais filmes sobre a ditadura no Brasil ou sobre a guerra do Vietnã? Nossa, foi pesado, hein? Pegou pesado. Não precisa nem responder, só reflita. O tapa na cara. Tapa na cara, pois é. Muito bem, minha gente, meus amigos, estamos aqui reunidos, né, novamente aqui no podcast Cinemação 440. Estou de volta depois de uma semana de férias aí, onde eu fui para as montanhas descansar, fazer um detox do digital, né? E aqui voltei, depois que vocês foram muito bem conduzidos aí pelo Daniel Cury, lá pelo Henrique, né, e que estiveram aqui, e a Júlia, né, Dani, que veio aqui também, né. Que veio falar dos Eternos, né. Eternos, exatamente. Aquele filme que também é eterno, um filme que não acaba, não, ele acabou. Pois é. E a gente tá de volta aqui para falar sobre um filme nacional. E eu confesso para vocês que eu adoro falar de filme nacional, porque é aquele momento que a gente volta lá para as origens do Cinemação. Quando a gente pensou em fazer o Cinemação, a primeira coisa que a gente pensou foi só falar sobre filme nacional. E aí todas as vezes que a gente vai se debruçar sobre obras nacionais, me lembra aquilo, então já tem um quê nostálgico, mas dessa vez a gente vai falar aqui sobre Marighella, o primeiro filme, né, dirigido aí pelo Wagner Moura, que demorou um monte pra estrear e agora finalmente tá aí nos cinemas, tá aí sendo visto e tudo mais. Aliás, né, Dani, essa foi uma das curiosidades também. Quantas vezes a gente não anunciou no começo dos podcasts, os podcasts de expectativas no ano, a gente falava, opa, a expectativa esse ano é Marighella, aí passou um ano, passou outro ano, e agora finalmente estamos quebrando essa coisa, né, de não poder falar sobre Marighella. Agora vamos falar sobre ele. Não, porque ele já atrasou por vários motivos. Aí veio a pandemia, atrasou mais ainda, né? Então... Exatamente. E para bater esse papo aqui, a gente tem a nossa querida Carissa, que já é da casa, já esteve aqui inúmeras vezes, conhece já aqui como que a gente trabalha e já esteve com a gente aqui várias vezes. Cá, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E se apresente, né? Para quem não te conhece ainda, para quem não sabe o que você faz nesse mundo, cinema, entretenimento e tudo mais, conta um pouco aí quem é Carissa. Olá, então, muito obrigada pelo convite. E eu tenho um canal no YouTube, um perfil no Instagram, e nesses dois lugares eu falo muito sobre cinema, na verdade audiovisual como um todo, e falo muito sobre questões de raça e gênero. E apesar de falar de cinema como um todo, né, eu tenho um grande foco, eu pesquiso muito sobre cinema de horror. Então eu faço muito conteúdo voltado para o cinema de horror, apesar de não ser apenas sobre isso. E, enfim, dou curso sobre cinema de horror e falo horrores sobre isso. Mas é isso, eu tô sempre no YouTube e tô sempre no Instagram. E caso você goste de ver pessoas reclamando sobre, enfim, a vida, esse país, a dificuldade de todo dia, entendeu? Ter que acordar num país onde as pessoas votaram 17. Eu tô no Twitter. Eu não digo que eu tô no Twitter pelo conteúdo produzido, assim, é relativo, gente, é relativo. É isso aí, eu recomendo seguir a Cá, porque a Cá posta coisas maravilhosas lá, é um ótimo ambiente para você se informar e também ter essa, né, você pode compartilhar inclusive esses desabafos, eu acho maravilhoso isso. Uma chata de galocha, né?
Não é reclamar, é momentos catárticos. O Twitter é pra você fazer a sua catarse. Adorei. É isso aí. Bom, gente, a gente vai falar aqui sobre Marighella, né? E pra você que acompanha o Cinemação sabe que a gente vai dar spoiler. Então, se você não assistiu o filme, não quer saber sobre o que fala o filme e tal, bom, pula esse podcast, né? Tem o podcast passado, como a gente já falou aqui, hosteado pelo Dani, com convidados ali falando sobre Eternos. Tem podcast anterior ainda, quando a gente trouxe a Marina aqui também, o Diego, né? Pra falar sobre a segurança dentro do set de filmagem. Então, tem muita coisa legal aí que a gente produziu no passado. Você pode ir lá, consumir e pula esse podcast. Ou se não, fica aqui com a gente, né? E aproveita esse papo aqui até pra você decidir se você quer mesmo assistir o filme ou não. Então é isso. Vamos falar sobre Marighella, mas vamos falar logo depois do Panorama. Panorama. Dani, diz pra mim como é que foi sua experiência de hostear o nosso podcast. Foi tranquila, acho que foi tranquila. Tava em casa, né? Não, foi de boas, assim. É mais porque como eu não tô tão acostumado, então tem umas horas que eu sou uma pessoa que eu não sou muito bom de multitasking. Então às vezes eu tô preocupado com gravar, com não sei o que, com o software, com andamento. Aí pra eu usar o meu cérebro também pra pensar em temas e coisas, eu dou uma bugadinha, mas deu tudo certo. Não, deu tudo certo. Então tá bom. Já fica o convite, né? Pra quem não ouviu o último podcast sobre Eternos, vai lá ouvir o Dani hosteando o podcast, um papo super legal. E Dani, a outra pergunta que eu ia te fazer era isso. Eu ainda não vi Eternos. O podcast eu não ouvi ele inteiro porque eu não queria pegar tanto spoiler, então eu ouvi partes dele, assim. E aí queria saber, em 280 caracteres, Dani, devo assistir Eternos? Pra você, eu diria que não precisa, não. E tipo, sério, não tô brincando. Assim, sabendo que se fosse uma outra pessoa que gosta de filmes de ação e que vai pro cinema pra se divertir com super-herói, eu falaria, vai lá, é divertido. Mas você que também tá na turma da galera que tá com preguiça, logo vai estar no Disney Plus. Não vai? Então, Disney. Muito bom. Tá aí, então, ó. Já temos um resumo de crítica aqui, então. Mas é uma crítica direcionada ao Rafael. Exato. Exatamente. Muito bem, meu povo, estamos aqui de volta, né, no Panorama, esse espaço aqui onde a gente lembra vocês de algumas coisas importantes, né, e uma delas é a seguinte: estamos chegando no final do ano. Como muita gente sabe, a gente faz uma pausa em janeiro ali, né, a gente fica de férias para organizar o que vai ser o podcast durante o ano e tudo mais, então já vai se preparando para fazer o quê? Para acessar o nosso site, o cinemação.com. É dentro do cinemação.com que a gente concentra muita coisa de conteúdo lá que não para, lá não tem férias. Então lá tem notícias, tem trailers, tem críticas, tem análises, tem dicas, tem muita coisa bacana, você vai encontrar muita coisa, muita explicação sobre audiovisual, sobre cinema e tal, tá tudo lá. Agora, para acompanhar o nosso podcast aqui, esse que você tá ouvindo, tem muitas maneiras também, mas você pode adicionar esse podcast na sua plataforma de áudio preferida, né? Vale a pena você nos seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação sempre que tiver episódio novo. Se você gostou desse conteúdo ou se você quiser ajudar a gente a melhorar esse conteúdo ainda, lembre-se, né, de mandar o seu comentário aqui pra gente através do nosso e-mail, contato@cinemação.com, ou no post desse podcast você vai encontrar lá um espaço de comentário e aí você pode expandir a nossa discussão, né, para dentro dos comentários. E lá também eu e o Dani a gente interage com a galera que manda comentário e tudo mais. Então é muito legal quando a gente começa uma discussão
discussão aqui, e aí isso chega até vocês e a gente continua discutindo o filme de várias maneiras diferentes. É com esse tipo de feedback que a gente consegue saber, né, se o conteúdo tá legal, se a gente pode melhorar em alguma coisa, enfim, é sempre legal quando vocês interagem com a gente. Por fim, fica o convite para você apoiar o Cinemação como um todo. Para fazer isso, basta você acessar o cinemação.com/contribua ou, né, dentro do nosso site, lá no cantinho direito, né, tem um botão chamado Contribua, você clica lá e aí você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte e os valores que a gente trabalha. E aí você pode contribuir com o Cinemação de uma forma super rápida e isso vai ajudar demais a gente. Para contribuir de forma unitária, a gente ainda oferece o Pix do Cinemação, que é justamente o nosso e-mail, né, o contato@cinemação.com. Vale ressaltar que toda contribuição ela é feita de uma forma para incentivar a gente a manter aqui o conteúdo ativo, né? Com o que você ajudar a gente vai conseguir melhorar ainda mais o Cinemação e é isso que é o mais importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere sempre apoiar. E chegando aqui na parte onde as pessoas deram seus comentários, a gente sempre lê comentário do Alexandre e o Rodrigues Assunção, que sempre, né, tá aqui dando seus pitacos e falando as coisas dele que são muito legais. Ele comentou num podcast muito inusitado. Ele comentou no podcast Cinemação número 12. Eu sou ruim de matemática, mas são 438 podcasts atrás, se eu não estiver muito louco, né? Não, 428, é. Isso, falei errado, eu sou ruim aqui mesmo. Mas enfim, ele comentou no 12. O 12, a gente falou sobre dos livros para o cinema, né? Sim. A gente publicou lá no dia 10 de outubro de 2012. Então são aí 9 anos atrás, né? É. E ele comentou assim, ó: Cinemação, ontem, hoje e sempre. Olá, amigos. Rafael, segui sua sugestão e estou aqui fazendo um comentário retrô deste podcast em seus primórdios. O que mudou? Eu diria que vocês sempre foram bons e que a essência e que as ideias que alicerçam esse projeto nasceram e continuam com ele, fazem o seu diferencial de qualidade e conteúdo. Mas o que de fato mudou? O som. Hoje a qualidade sonora de vocês é uma das melhores dos podcasts que eu já ouvi. Este podcast me lembrou tempos em que eu ouvia programas de rádio. Muito massa, né? Muito legal. Daí ele fala sobre o tema abordado, que a gente falou sobre transferência dos livros para o cinema, né? Nada mais atual. A adaptação literária sempre foi realizada e com os mesmos questionamentos sobre ser fiel ou não à obra-fonte. Duna é o mais recente desses filmes. 2001, Tubarão, Laranja Mecânica, Ben-Hur, além das obras citadas no podcast, entre tantas outras, são muitos exemplos de filmes que tiveram obras literárias como base. Boas considerações, comentários inteligentes, bom humor e papo descontraído. É isso, Cinemação. Finalmente, como já comentei, exceto pelo som, se eu ouvisse hoje esse podcast sem ter conhecimento do canal, eu consideraria acima da média. Continuem assim, sejam bons, como sempre foram. Abraços. Caraca, muito hein? Massa. Aí ele só um PS, né, que ele fala assim: graças ao cinema, tive acesso a diversas obras literárias que não li e não pretendo ler. Eu não li O Senhor dos Anéis, nem Duna, embora soubesse muito sobre as obras. A boa adaptação é sempre bem-vinda e serve modernamente como as pinturas, de artistas que se inspiravam em contos bíblicos e mitológicos para compor cenas espetaculares e ricas de encher os olhos. E sim, o filme O Senhor dos Anéis é melhor que Harry Potter. Concordo com você, Rafael. Desculpe, Daniel, mas não pretendo também ler Harry Potter. Então, assim, no episódio 12, provavelmente eu tenha feito... Eu nem reouvi o podcast, porque eu não tenho coragem de ouvir o podcast 12. Mas, enfim, hoje, se alguém fala que não quer ler Harry Potter, eu falo, tá ótimo, nem leia mesmo, entendeu? E sim, Senhor dos Anéis com certeza é uma produção muito mais importante, mais caprichada que Harry Potter, e tá tudo certo. Mas o legal é isso, né? O Alexandre comentou num podcast mais antigo, elogiou a gente, que bom. Eu acho que a gente melhorou bastante na nossa forma de debater as coisas. A gente era um pouco mais raso no começo, né? A gente fazia uns debates mais simplistas, e faz parte, que bom que a gente se desenvolveu e a nossa história tá aí, e é isso, quem quiser ouvir pode ir lá ouvir, né? Mas acho que depois de 428 episódios, eu acho que a gente ainda aprende muita coisa aqui, né, Dani? A gente ainda tá em eterna evolução, assim, né? Mas a gente já melhorou bastante. Melhorou muito, e eu acho que a gente
fez muito do que também o próprio podcast como um todo fez ao longo desse tempo, né? Sim. De evoluir, de melhorar, de ter mais diversidade, de ter mais, enfim, de compreender a si mesmo e tal. Então acho que é bem legal essa evolução. E que bom que a gente melhorou bastante, mas que bom que o Alexandre gostou da gente de uns anos atrás. Né? Muito legal. E aí só fica um pequeno asterisco aqui, para você que tá ouvindo a gente, é que no ano que vem a gente completa 10 anos de podcast. E é geralmente, né, no período de férias aqui e tal, que a gente fica reavaliando se a gente mantém o podcast no mesmo formato. Então a gente trabalha por temporadas, né, que seriam os anos aqui. Então esse é um momento muito importante para vocês que estão aí mandarem justamente as considerações de vocês, sabe? Tipo, não queremos mais panorama dentro do podcast. É uma coisa. Não queremos mais plano detalhe. A gente quer podcasts mais curtos. A gente quer podcasts assim, podcast assado e tal. Às vezes até novas ideias, né, de podcast. Pô, queria um podcast só do Dani contando piada. Pô, é uma ideia de podcast. Meu Deus. É uma ideia péssima, mas tudo bem. Né? Mas de repente é aí que mora. E aí é legal que vocês mandem pra gente justamente o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo falta, quais são os episódios que vocês mais gostaram de ouvir esse ano e tal, porque agora é esse momento. E aí quando a gente vê um cara como o Alexandre indo lá no podcast 12, né, de 10 anos atrás já, é incrível, assim, incrível a gente ver que, tipo, as coisas vão melhorando, né, qualidade de som, obviamente, melhorou, mas a gente também melhora, mas é graças justamente a esses feedbacks que vocês mandam pra gente. Então fica de novo, né, esse convite para você entrar em contato com a gente e mandar o que você achou. Alô, testando. Filho, muita coisa tem sido dita sobre mim nos jornais, revistas e na televisão. Eu sei que isso deve ser difícil para você. Escutar coisas ruins sobre seu pai. Eu tenho tentado fazer com que minha voz seja ouvida, mas eu não tenho conseguido. Infelizmente. As ditaduras matam pessoas com o intuito de calar as ideias com as quais elas não conseguem dialogar. Só que uma ideia não pode ser assassinada, meu filho. Nem com tiro, nem com mentira. Assim como seu pai, há muitos lutando por elas no mundo. Se nós não nos vemos há 4 anos, se eu tive que abrir mão de ser seu pai, foram 2 os motivos. Quanto mais longe eu estivesse de você, mais seguro você estaria. Chegava aos cinemas no dia 4 de novembro de 2021, no aniversário de 52 anos da morte de Marighella, o filme Marighella, né? Filme de estreia do Wagner Moura na direção e que teve um orçamento aí de um pouco mais ali de 10 milhões de reais e que já arrecadou ao redor do mundo, né, cerca de 22 milhões de reais. No Brasil, ele vem se mantendo como um dos líderes de bilheterias aí nas últimas 2 semanas, né? Depois que ele estreou, na primeira semana era o filme mais assistido, agora deu uma caidinha ali, porque entrou algumas outras coisas e tal, mas ele tá ali entre os mais assistidos pro cinema brasileiro, isso é muito importante, né? Nesse filme biográfico, que é baseado na obra do Mário Magalhães, a gente acompanha a história do Carlos Marighella, em 1969, um homem que não teve tempo para ter medo, né? De um lado, ele tinha a violenta ditadura militar, do outro, uma esquerda intimidada. Cercado ali, né, por guerrilheiros 30 anos mais novos que ele acabou tendo que reagir ali e acabou virando um líder revolucionário e aí teve que ir pra ação. Dani, diz pra gente então, estreia de Wagner Moura na direção, temos aí a atuação, né, o papel principal dado aí pro Seu Jorge, mas quem mais compõe essa ficha técnica de Marighella? Bom, Marighella tem também o roteiro também com a mão do Wagner Moura e do Felipe Braga, né, que é um roteirista que tem vários filmes também, né, já roteirizou muita coisa. O filme tem a montagem do Lucas Gonzaga, que inclusive, vamos aqui entrar com
as autopropagandas, né? Já gravou com a gente um tempo atrás, fez um podcast sobre montagem aqui com a gente. O filme tem a fotografia do Adrian Teijido, que faz a fotografia, né, do lado Narcos, né? Conheceu, imagino que teve contato aí com o Wagner Moura lá na série Narcos. E tem, entre outras coisas, enfim, né, da galera que fez, eu marquei também a maquiagem, né, do filme, é do Martim Macias Trujillo, que gravou também com a gente aqui um episódio de maquiagem já há um tempo atrás, que é um grande maquiador aí do cinema brasileiro. Tá faltando trazer o Wagner Moura, né, só. Exatamente, verdade. Você pode gravar depois com ele. Mas enfim, e no elenco do filme a gente tem o Seu Jorge, que você deve lembrar, né? Ele já fez até filme gringo lá na A Vida Marinha, né? Com Steve Zissou, Cidade de Deus e a série Irmandade. A gente tem o Bruno Galhaço, que tem também alguns filmes e nem precisa citar todas as novelas, que todo mundo deve lembrar com ele. A Adriana Esteves, grande atriz do Benzinho, lá do Canastra Suja. Tem o Erson Capri, que fez recentemente aí o Como Nossos Pais e tudo mais. Tem também o Luiz Carlos Vasconcelos, que é um grande ator do Baile Perfumado, do Carandiru, etc. Tem o Humberto Carrão, que é outro excelente ator, que fez Paraíso Perdido, Aquários, O Animal Cordial. Tem o Jorge Paz, que é um ator também lá da série Irmandade, né, com o Seu Jorge. Tem a Bela Camero, tá na série Magnífica 70, por exemplo. Tem o Henrique Vieira, que eu não conhecia como ator, eu até demorei para reconhecer, né? Ele é um pastor, né? Pastor evangélico de esquerda, né? Enfim, diferente da maioria dos pastores mais famosos que a gente tem no Brasil, e que está atuando como um padre, né? E tem também, para citar um nome, tem a Maria Marighella, né? Que faz, inclusive, o papel da avó dela, foi a Elsa, que está em alguns momentos lá no filme. Eu acho que é legal citar, porque assim, só para as pessoas entenderem, né? Assim, primeiro que não tem tantos, infelizmente, né? Deveria ter muito mais, não tem tantos filmes brasileiros de ficção sobre a ditadura militar que mostrem histórias reais de pessoas da luta armada, da luta contra a ditadura, e, enfim, e suas ações e as coisas. Tem alguns filmes que falam dos efeitos da ditadura, tem muitos filmes, eu lembrei até daquele filme Hoje, lá com a Denise Fraga, que é um filme super bacana, mas é bem, assim, ele fala sobre o efeito, mas remete a ela. Tem alguns filmes que são histórias mais fictícias e tudo mais, mas aqui, esse filme, o Marighella, ele tá fazendo, digamos, quase que dá pra fazer uma pequena trilogia com 2 outros filmes, né? O Batismo de Sangue, que é um filme do Elvésio Raton, que mostra do ponto de vista dos freis, né? Que foram padres, né? Da Igreja Católica que lutaram contra a ditadura. E o Que é Isso, Companheiro, que é um filme focado em contar a história do sequestro, né? Do embaixador, né? Do embaixador americano no Brasil na época. Então, por exemplo, o Seu Jorge, faz o Marighella, no filme Batismo de Sangue, ele aparece... O personagem Marighella aparece, né, a pessoa dele aparece na pele do ator Marco Ribas, né, que aparece rapidinho, não é muito tempo, mas ele aparece no filme. O Bruno Galhaço tá fazendo um personagem que a gente não vê o nome, eles falam outro nome, né, e depois a gente pode discutir essas questões, mas ele seria o equivalente ao Sérgio Fleury, que foi um delegado extremamente violento e tal, e que torturava pessoas na época da ditadura, que lá no De Sangue você vai ver ele sendo atuado pelo Cássio Gabus Mendes. O Henrique Vieira, ele faz, eu entendi que assim, não deixa muito claro, né, se ele tá fazendo o Frei Ivo ou o Frei Fernando, mas tem, por exemplo, o ator Odilon Esteves, ele fez o Frei Ivo lá no Batismo de Sangue, então provavelmente é ele, né, pelo que deu a entender. O Branco, que é o personagem aqui no filme Marighella, que é o Luiz Carlos Vasconcelos quem faz, na verdade ele tá fazendo um personagem que se chamou Joaquim Câmara Ferreira, que era conhecido como Toledo na época, né, como nome de guerra e tal, e que foi o Nelson Dantas lá no Que é Isso, Companheiro, né? O Nelson Dantas, inclusive é um ator já falecido, fez o mesmo personagem, né? E tem um ator chamado o Jorge Paz, no filme Marighella ele é chamado de Jorge, né? Nos créditos e tal. Na verdade, esse personagem é provavelmente o Virgílio Gomes da Silva, que foi um militante nessa época, que lá no Que é Isso, Companheiro você vai ver na pele do Matheus Nastergaile, né? E que no filme O Que é Isso, Companheiro, acho que ele tá até um pouco mais violento e mais... nem interpretado de uma outra maneira. Mas enfim, só pra gente entender aí que a gente tá vendo personagens que já viu em outros filmes que retratam esse mesmo período, de pontos de vista diferentes, porque você tem aí 3 grandes núcleos, vamos dizer assim, né?
o episódio do sequestro do embaixador, que foi o que possibilitou a luta, né, contra a ditadura, de aparecer na televisão, aparecer na rádio e mostrar o que eles estavam fazendo, porque estava tudo tinha muita censura, obviamente. A gente tem o eixo dos freis, né, do pessoal da igreja, dos padres mesmo, da igreja católica, que foram uma luta importante contra a ditadura, e esse agora no Marighella que a gente está vendo é um grupo da luta armada, que foi a mais próxima, né, do entorno do Carlos Marighella. Né? Sim, sim. É interessante você trazer esse ponto, porque tem algumas coisas aqui que eu acho que a gente já pode pensar, né, em relação ao filme, que é o seguinte. A primeira coisa é o recorte dele, né? É um recorte que a gente vê que o Wagner optou por pegar justamente do momento ali da ditadura 1964 até a morte do Marighella. Esse é o recorte. E até vi uma entrevista do Wagner falando que não era a intenção dele ficar, e ele nem gosta de ver filmes e tal, em que você faz um filme biográfico e aí você tem que ficar voltando, sabe? Quando aquela persona ali que ele tá contando, você volta pra contar a pessoa como era na infância, depois adolescente, não sei o que, passa muito rápido pra meio que traçar o perfil dessa pessoa e aí entrar na história. E o Wagner até comentou que ele até pensou que depois ele poderia até ter reduzido mais esse tempo, né, de filme ali, no sentido desse recorte temporal, né, porque ele acha que pegar esse momento de 64 até a morte do Marighella é um período longo também, e o filme por si só é um filme comprido, né, um filme de 2h40, é um filme longo, assim, não é um filme muito comercial no sentido, né, de ser uma coisa mais rápida e tudo mais, mas ele é um filme que pega esse recorte específico aí para tentar enquadrar ali essa parte histórica, né? E podemos dizer justamente dessa luta ali do Marighella, justamente no momento da implantação ali do golpe e aí da ditadura militar, né? E eu acho isso interessante da gente ver justamente esse recorte, que é um recorte que vai encaixar, vai posicionar a gente dentro dessa história e passa também por uma outra revolta, né, que existiu, que é quando acontece aquela cena, né, antes dele no cinema e tudo mais, mas é uma coisa mais rápida, assim, né? Eu acho que até você falou da questão comercial, na verdade eu acho que ele é até um pouco mais comercial, eu acho que ele tem uma tensão que ele consegue fazer cenas de ação que são eficientes, eu acho. E que isso gera, né, esse interesse. E ele também simplifica, né? Tipo, tem umas coisas aí que são até algumas pessoas, né? Como, por exemplo, o personagem do Humberto Carrão, que, assim, ao que tudo indica, é uma espécie de junção de várias pessoas, né? Vários... Sim, né? Enfim, sim. Ele não quis retratar alguém em específico. Então isso dá uma simplificada também, no sentido de tornar algo mais... um filme de ação para massa, para um público maior, que não deixa de ser... tem a sua importância, né? No sentido de... Porque se você pega, por exemplo... O Que é Esse Companheiro faz muito tempo que eu vi, mas o Batismo de Sangue, por exemplo, ele é um filme bastante lento e tal. Então ele é um filme que muito... Sabe assim, muita gente que tá acostumada com o cinema mais comercial, talvez não vá se afeiçoar tanto. Ele é mais lento em alguns momentos e, claro, tem as cenas de tortura que acabaram transformando ele famoso por serem bem pesadas e tal, né? Uhum. Mas então, já que você falou que faz muito tempo que você viu o Que é Esse Companheiro, apesar de eu achar que ele é um filme que traz algo de muito novelesco, e eu acho que a gente geralmente usa esse termo como se fosse algo extremamente negativo, eu acho que a gente precisa começar a reavaliar, inclusive, a forma de usar isso, porque eu acho que é um filme que, honestamente, trabalha algumas questões de maneira muito superior ao Marighella. Sim, e eu sei que isso... olha, já falei isso em outros lugares e, assim, já fui massacrada, já falaram de mim, e, enfim, incrível, sabe? É incrível como você não pode ter uma opinião que vai de encontro à opinião do homem branco de esquerda. Eu sei que vocês são 2 homens brancos de esquerda, perdão, mas enfim. Olha só, eu tô aqui com 2 homens brancos de esquerda. Incrível. Sim. Mas enfim, eu acho de fato que, nossa, O Que é Esse Companheiro não é o auge da cinematografia. De verdade, eu não acho. Mas a gente vive num país que, diferente de outros países ao nosso redor, a gente não tem memória do que aconteceu na ditadura. E pra mim é muito problemático que um filme do tamanho do Marighella, o diretor do Marighella, que assim,
adoro Wagner Moura como ator, tá? E gosto de algumas pessoas que estão no elenco do filme. Ok, o posicionamento dele pode ser... Enfim, ele pode ser muito válido para algumas pessoas de esquerda, pode ser muito questionável para outras pessoas de esquerda. Para quem é de direita, deve ser horrível. Mas, para mim, a grande questão é... Se você pega outros filmes de um país como o nosso, que tem uma péssima memória em todos os âmbitos artísticos e, enfim, até nos âmbitos históricos mesmo, na forma como a gente educa as pessoas, a gente não fala da ditadura como a gente deveria, a gente não fala da ditadura como os nossos vizinhos aqui. Você vai na Argentina e você vê que é algo presente, sabe? E isso tá presente no dia a dia deles, mas tá presente no cinema deles. E eu acho impressionante como não tá com a mesma força no nosso país. Mas um filme como Marighella me surpreende porque tem todo esse discurso de que é um filme de esquerda na época que a gente vive, e filmes de mais de 10 anos atrás estão mostrando melhor do que foi a ditadura do que o Marighella agora. Eu vi um comentário que eu achei muito pertinente e acho que faz muito sentido. Eu acho que esse filme, Marighella, ele é muito mais, de uma certa forma, né, claro, sobre o Brasil de hoje do que sobre o Brasil de ontem, sabe? Eu acho que ele tá tentando levar as pessoas, claro, a entender um pouco do que aconteceu e tudo mais na ditadura, mas eu acho que ele tá muito mais querendo falar sobre o Brasil de hoje. Então, quando ele fala, por exemplo, sobre patriotismo, quando fala que é falado, ele era o maior patriota, e aí eles cantam o hino todo emocionados. Eu sinceramente não gostei daquela cena do hino, não sei, eu me senti meio... Você sentiu vergonha, não sentiu? Porque eu senti vergonha alheia. Um pouquinho de vergonha ali, assim, meu Deus. Aquilo era uma cena de improviso, tá? Era uma cena dos atores e o Wagner filmou aquilo, é a última cena do filme, né? Depois que aparece alguns dos créditos já, e o Wagner pegou e filmou aquilo, os atores eles estavam ali, né? Fazendo um aquecimento pra entrar no papel e tudo mais. Foi espontâneo deles, né? Fazer aquilo, o Wagner filmou e achou que precisava colocar no filme e tudo mais. Não, então, eu acho que assim, isso pra mim é muito sintomático dos tempos que a gente vive, que existe uma tentativa de parte da esquerda, da qual provavelmente o Wagner Moura faz parte, que é de tentar ressignificar esses símbolos, né? E tentar pegar e dizer que patriota não é só a pessoa de direita que veste lá, que enrola na bandeira e usa a camisa da CBF na manifestação, e usar o hino nacional como algo que também possa pertencer à esquerda, porque provavelmente vamos dizer que, sei lá, que a direita sequestrou esses símbolos e tal. É válido e tudo mais, mas eu acho que isso representa isso. Tipo, ele tá falando mais sobre esse Brasil de hoje. Eu tenho minhas dúvidas se uns militantes do Partido Comunista durante a ditadura fariam uma coisa daquelas, entendeu? Assim, tudo bem no sentido de que, beleza, foi a escolha dele, mas o que eu tô dizendo isso é muito mais, é sobre o Brasil de hoje do que sobre o Brasil daquela época. Não acho que, sei lá, nessa questão não sei se algo é bom ou ruim, mas eu acho que é algo importante de se analisar sobre esse filme. Ele, obviamente, está contando a história do Marighella, está preocupado em contar essa história do que aconteceu durante a ditadura, mas ele está trazendo esse holofote para que o espectador espelhe no Brasil de hoje, sabe? Não, é que eu acho assim só, quando a gente fala do Brasil de hoje, é importante a gente pensar numa janela também de tempo, porque como o filme foi feito lá em 2018, 2019 ali, né, e depois editado e tal, e tá saindo agora, então a gente também não tinha ainda dimensão do que estava por vir, assim, né, a gente sabia que ia ser uma coisa muito Mas ruim. Já tinha essa ascensão. Sim, já tinha, exato. Foi pós-golpe de 2014, 2016, né? Exato, pós-impeachment, se você preferir. The enemy believes they have a cause. They believe they have a mission. Therefore, they believe they are above the law. Como llegamos a este punto? Porque no houve uma reação ao coup d'État, ao golpe militar em 64. As lideranças foram covardes. Só isso. Tem gente que acredita em combater a violência com discurso, com reunião. A gente acha que tem que ser olho por olho. Now, the most important thing you gotta break, it's not their heads, it's not their bones, it's their spirit.
You got to break their souls. You got to break them morally. And you got to make sure there's a doctor around so they don't die on it. É uma luta desigual. O outro lado tem tanques, aviões, combatentes em maior número, apoio dos imperialistas. Mas nós temos a convicção da nossa luta. E isso eles não vão ter nunca. O que a Carissa falou sobre a questão da ditadura, a representação da ditadura, eu concordo com ela, porque se tem uma coisa que me incomoda no filme é justamente a falta de impacto da ditadura no cotidiano ali. No sentido de que o filme ele vai retratar, e aí eu acho que isso é muito positivo, tá? E é uma coisa que eu repeti várias vezes, que é, a gente precisa fazer filmes sobre histórias das mais diversas, e eu acho que a gente tem que sempre estar fazendo filme. O que esse filme representou quando é lançado, né, anunciado que vai ter um filme, Marighella e tal, e ele tem já um nome polêmico, né, porque daí acontece um monte de ataque, um monte de problema e segura lançamento, e aí o filme vai pro IMDb, tem um ataque hacker para desqualificar o filme e tal. Então tudo isso é muito sintomático também desse momento desse Brasil de hoje, né, e aí o filme ganha também essa camada do Brasil de hoje. Agora, essa parte da ditadura que a Ká tava falando, pra mim é uma coisa que realmente, o que eu senti falta foi assim, a gente vê realmente o Marighella indo, combatendo, falando que não quer, que, né, que aquilo é ruim e tudo mais, mas me dá a sensação em alguns momentos que a visão do que foi a ditadura ficou muito restrita àqueles policiais ali, aquelas pessoas que perseguiam, né, algumas das pessoas dos comunistas e tal, e ele tirou um pouco do foco do regime de uma maneira mais ampla, entende? Fica uma coisa assim mais fechadinha ali, e aí você não sente tanto impacto, né? Você sente que existe uma tensão no ar ali e tudo mais, mas eu achei assim que faltou um pouco mais dessa questão assim do cotidiano, desse cerco, sabe? De assim, inclusive de mostrar justamente pelo que o Marighella estava lutando, né? Então assim, mostrar as pessoas realmente sofrendo com aquilo e ele compadecido com aquilo e querendo mudar aquilo e tal. Então assim, o impacto, sabe, pesado da ditadura no cotidiano, como a gente tá pegando o recorte que é da vida do Marighella, eu senti um pouco de falta disso mesmo, assim. Pra mim, eu entendo quando a Ká fala sobre essa questão da ditadura e como existem outros filmes que representam muito mais a dureza da ditadura, né, como regime autoritário e de censura e tal. Tem uma cena, por exemplo, que uma das personagens está entrando, ela estuda na PUC, né, mostra ela entrando na PUC, tem um professor sendo preso, né, porque assim, né, assim, tipo, na vida de uma pessoa muito comum, assim, realmente muita gente não tinha muita noção, né? Porque tinha toda a censura da imprensa, né? Uma vez até eu zoei uma pessoa da minha família, tipo, a pessoa falou assim, mas a ditadura, não vi nada. Claro que você não viu nada, você tinha uma loja de sapatos, pra você, provavelmente você não deve ter percebido muita coisa mesmo. Enfim, a questão é, essa realidade desse professor sendo levado pelos policiais, provavelmente porque falou alguma coisa em sala de aula, provavelmente porque, né? Isso era algo que afetava, né, a vida das pessoas e que, claro, tem todos os sumiços e né, pessoas que desapareceram e tal. Mas acho que a questão é isso, tipo, se ele se demorasse um pouco em algumas situações dessas ou mostrasse um pouco mais desse tipo de coisa, acho que ele estaria indo para além. Só que eu acho também, aí entra também nessa questão do Brasil de hoje, de um filme que, né, mostra o ontem para falar do Brasil de hoje. Tem, por exemplo, aquela cena que eu acho problemática, porque eu acho que alguém vai pegar só aquela cena pra, sei lá, fazer alguma merda, que mostra o Marighella falando que isso é terrorismo mesmo, então estamos fazendo terrorismo, sabe? Se é pra chamar de terrorista, somos terroristas. E eu entendo que faz sentido alguém ficar bravo, puto com o que tá acontecendo e soltar uma dessas. Mas eu acho que esse filme, ele vai por um caminho que é o da esquerda reformista de hoje, que é de mostrar que a ditadura foi péssima, claro, mas também não precisa pegar em armas, mas também não precisa, sabe, matar um americano, né, que tem a cena de um americano sendo assassinado e tal.
Então acho que ele vai para esse caminho. E eu acho que não tem problema em ir para esse caminho se é o que o diretor acredita, mas tem problema se você está falando sobre a história do Marighella, porque o Marighella era uma pessoa que acreditava no caminho da democracia. Não, mas ele acreditava no caminho na ideia de pegarem armas para lutar contra a ditadura. E por que mas ele acreditava? Então, é porque a ditadura não era uma democracia, né? Quando o Rafa diz assim, ele acreditava na democracia, Exato. Eu concordo com o Rafa nisso, assim. A grande questão é que, tipo, a ditadura não era uma democracia. Eles tiraram os direitos das pessoas. E assim, desculpa eu ter te interrompido, sabe? Perdão. Então, mas é porque assim, eu tava estudando um pouco sobre as coisas do Marighella, porque assim, a gente precisa entender também que assim, o contexto dessa época foi, o Brasil estava numa ditadura, e o Marighella, que foi deputado, que era estudioso, ele era, sabe assim, essas pessoas eram extremamente estudiosas, ele era um cara que entendia muito, escreveu livro, escreveu muita coisa, tem livro, né, publicações dele. E assim, ele defendia que a luta armada era um dos caminhos, junto com outros, que eles chamam de emancipação do proletariado para uma revolução do proletariado, que é o que estava acontecendo em Cuba na época. Então eles estavam inflamados também por essa situação. Eles não só acreditavam que tinha que depor um governo ditatorial, como eles acreditavam que tinha, né, um governo ditatorial de direita, de militares, como eles acreditavam no caminho da revolução do proletariado, que é realmente o que acreditam os comunistas, ao menos os comunistas, vamos dizer assim, raízes, né? Eu sei que hoje em dia tem muitas vertentes, tem gente de tudo que é lado no comunismo / socialismo, tudo quanto é possibilidades e posições. Mas ele acreditava nisso, então eu acho que entre essa questão que é extrafílmica, né? Então, assim, quem foi Marighella de verdade, o que ele realmente acreditava, e o filme, de uma certa forma, ele, ao mostrar, né, assim, por exemplo, até ao personalizar toda a resistência no personagem do Bruno Galhaço. É como se ele dissesse assim, não é um sistema, não é só um vilão malvado, meio caricatural, assim, né, meio... Exato. E ele é engraçado porque ele é baixinho, então é aquele bem vilão de desenho, né, tipo, um baixinho meio invocado. Mas é isso. Mas é aí que tá, é complicado isso, eu acho. É aí que eu acho que falta justamente essa parte do ambiente. E aí eu acho que a gente tem uma coisa muito simbólica no filme do Wagner Moura, que é a câmera dele, né? Porque ele tem essa coisa da câmera na mão, ele falou, inclusive, em várias entrevistas que a ideia dele sempre foi fazer um filme popular. A ideia dele era fazer um filme popular para devolver um pouco dessa imagem de quem foi Marighella e tudo mais. E aí ele utiliza justamente da ação para trazer essa coisa populesca ali, né, para dentro do filme. Só que daí existe essa questão que é a câmera na mão e está sempre tudo muito perto, né? Ele trabalha pouco com uma câmera aberta, né? Ele usa pouco isso, assim, de trazer pra gente o ambiente. E eu entendo que existe uma questão orçamentária, porque daí eu inclusive vi ele falando sobre isso também, que apesar do filme ter custado 10 milhões, era uma fatia que não é muito grande para um filme desse tamanho. Inclusive eles tinham pouquíssimos carros à disposição deles de época, então ele precisou utilizar os mesmos carros várias vezes no filme. Isso depois foi uma coisa até que me chamou a atenção, porque é mais ou menos os mesmos carros que a gente vê mesmo, se você prestar bem atenção ali. Mas pelo menos na época não tinha tanto carro, né? Tipo, tinha de modelos, né? Exato, mas aí existe uma questão orçamentária que é: pega a câmera na mão e aí você dá esse ar um pouco mais de você inserir o espectador no meio da cena. Então você está colocando, trazendo uma familiaridade pro espectador. Você faz parte da cena, você está envolto naquele ambiente que está sendo mostrado, ok. Pra cena de ação é legal também essa coisa da câmera na mão, porque dá o agito e tal. Mas assim, quando ele faz isso no filme inteiro e ele traz pouco do ambiente, aí a parte da contextualização às vezes perde um pouco do foco, entendeu? Porque daí é isso, é tipo, aí, por isso que eu digo que é uma coisa simbólica. Se você for ver o filme, você vai ver que é sempre umas câmeras um pouco mais fechadas e tal. E o filme, ele é um pouco mais fechado. Ele é um pouco mais fechado só na figura do Marighella, ele é um pouco mais fechado só na figura do Bruno Galhaço lá. Ele é um pouco mais fechado nessas situações. E aí eu acho que o que faltou foi isso, foi
se eu trouxer um pouco mais do ambiente, tipo, da gente vendo o peso da ditadura no dia a dia ou no ambiente, aí a gente compra um pouco mais o que era o Marighella como figura histórica, entendeu? Mas então, só um comentário, você fala do Bruno Galhaço, e é um dos meus maiores problemas com o filme. Como ele coloca toda a vilania, e aí é engraçado porque é um podcast, não dá pra ver a reação que a gente tem quando tá gravando, e lá vou eu, assim, fazendo aspas no a vilania, assim. Ninguém vai ver, gente. Mas a vilania do Bruno Galhaço, que primeiro é muito maniqueísta, né? Assim, não tem muitas nuances. É uma vilania direta, ele é só ruim e muito ruim, e não existem nuances dessa maldade, mas é quase como se fosse assim, vamos botar todo o mal da ditadura naquela pessoa. Sim, exato. E não foi assim. A ditadura era um processo muito maior do que aquele homem, sabe? Que representa, sim, alguém que existiu. E isso, pra mim, é curioso, no mínimo, sabe? Pra não dizer outra coisa, porque, assim, a ditadura era uma questão de Estado. Era muito maior do que o indivíduo. Sim. Então, quando você tem um filme que chega a tantas pessoas e que reduz um período que, assim, sejamos honestos, tem sido apagado e tem sido falado de uma forma completamente errada. Principalmente nesse momento que a gente vive eu não sei nem o que é que dá pra dizer sobre o momento que a gente vive, assim, a gente vive um filme de horror. Eu prefiro ver filmes de horror do que pensar na realidade brasileira, gente. Eu acho muito mais saudável e fácil de lidar do que lidar com a realidade do país, porque é complicado. Então, assim, você colocar o peso de uma época política como a ditadura, eu estudei com uma filha de presa política. E, assim, ela chegou a contar que 8 anos depois, o telefone da casa dela ainda era grampeado. A ditadura já tinha acabado. 8 anos depois do fim da ditadura. Então, como é que pode, sabe, alguém chegar e dizer assim, falar do Ustra como se ele fosse um grande herói? A gente tem estátuas para essas pessoas. Então, assim, é muito complicado num filme que quer mostrar como a ditadura foi um período horrendo e como a própria ditadura não deixava que a imprensa publicasse o que estava acontecendo, que se falasse sobre os terrores que aconteciam no país, a gente reduza essa violência, esse terror, a uma figura. Exato. Eu até acho, cara, que tem uma definição muito boa para os tempos que a gente está vivendo, que é o que eu escuto lá no Foro de Teresina, né, o podcast, que eles falam que a gente está vivendo numa caquistocracia, né, que é um sistema de governo onde os líderes são os piores, os menos qualificados, sabe, são os piores. Mas que ao mesmo tempo promove uma destruição de conquistas e mais conquistas, né, que foram importantes nos últimos anos. Então, assim, não deixa de ser muito interessante para muita gente da elite, ou toda, nem elite, né, a burguesia, que tenha um governo como esse. Não à toa apoiaram tanto, né? Sim. Porque essa caquistocracia que permite essa destruição de direitos trabalhistas e tudo mais. Agora, né? essa coisa que a Ká estava falando sobre reduzir, né, a uma figura, é justamente o ponto que, para mim, o filme pecou, assim, sabe, no seu desenvolvimento. E eu acho muito feliz a gente ter um filme sobre Marighella, porque Marighella é uma figura apagada da nossa história. É apagada no sentido de ser essa pessoa que lutou, né, contra a ditadura. É apagado o fato dele ter sido um homem negro que, né, já tinha também mais essa camada, né, de preconceito, do racismo estrutural e tal. Contribui ainda mais com esse apagamento dele, né, como figura política e revolucionária e tal que foi. E aí a gente tem essa questão do Marighella, e aí quando você faz um filme sobre essa pessoa, eu acho muito feliz, uma escolha muito feliz. Não à toa, a direita veio abaixo, né, com o anúncio do filme e tal, e a Ancine, né, também já sucateada como está, também, sabe, com muita dificuldade, não liberavam grana e tal. Então, assim, a gente viu um monte de coisa. E agora, no pós-lançamento, a gente continua vendo, né, ataques sistêmicos e tal sendo feitos com o Wagner, com
criaram a imagem do Marighella e tudo mais, e a gente viu muita coisa disso. O pessoal fala, mas vai fazer um filme sobre um terrorista e não sei o que e tal. Então assim, essa parte eu acho muito interessante da gente poder ter isso dentro do nosso cinema. Isso é cultura, né? A partir do momento que você faz uma obra cinematográfica sobre uma personalidade importantíssima para nossa história e coloca ela num patamar onde a gente vê a história e discute a história daquela pessoa, o ambiente que ela estava, o que era e tal, eu acho muito rico isso. O que eu acho só é que assim, o Wagner já falou, e já tinha falado, né, em outras entrevistas também, que ele usou ali o livro, né, da onde o filme foi inspirado, que é o livro lá do Mário Magalhães, que é uma biografia também, e o Wagner já falou, eu peguei o livro do Mário Magalhães e usei aquilo como um guia, sabe, foi o que eu usei pra fazer o filme e tudo mais e tal. E eu acho isso legal, porque você pega o livro, né, que tá explicando qual que é a história e tal, só que daí quando você passa isso pra parte do filme em si, é justamente essa coisa de reduzir a um personagem e outro que eu acho que dificulta um pouco mais o entendimento, porque como você tem justamente essas outras camadas da ditadura e tudo mais, e do próprio Marighella, né, a gente precisaria ter um pouco mais de desenvolvimento nesse sentido. E aí eu penso assim, quando a gente começa o filme com uma cena, já tá falando ali, né, que ele é um dos inimigos do governo e tudo mais, e aí você começa com a cena do roubo no trem, e aí depois corta e ele tá na praia com o filho, e aí passa aqueles tanques e tudo mais, e ele completamente desconfortável com aquela situação e tal, você ainda tá tentando entender quem é aquela figura, né? E ainda não tá muito claro. Então, assim, já logo no começo do filme, 10 minutos do filme, 15 minutos do filme, você tá meio, caraca, quem que é esse cara? E aí, quando ele vai pro cinema e ele é pego e toma um tiro e ele sai preso e tal, até esse momento você continua desconhecendo quem é essa persona, entendeu? Que tá ali sendo apresentada pra gente. Por quê? Porque até ali a gente vê só ele dentro do cinema falando, fora a ditadura, eu quero a liberdade, não sei o que e tal. Então assim, ele tá gritando e falando sobre alguns dos valores dele. Mas até ali a gente ainda não conhece os valores desse cara. Então, de novo, a gente tá vendo essa pessoa, a gente quer entender quem é esse cara, mas demora muito pra gente conseguir entender. E aí entra essa outra parte que eu achei interessante, que o Dani já citou, que é justamente essa coisa de chegar e falar do terrorismo, né? Porque seria muito melhor contextualizado essa parte do que ele fala, então se chama a gente de terrorista, vamos ser terrorista e não sei o que, seria muito melhor contextualizado se até esse momento dessa frase, se a gente tivesse ali, por exemplo, uma experiência do que eles estavam vivendo, entende? Do que era aquele ambiente. Então, se você for ver toda hora eles sendo massacrados e torturados e mortos e massacrados e o peso da ditadura em cima, né, desses personagens, aí nesse momento que ele olha pra câmera e ele fala, então vamos ser terroristas, você fala, é isso, cara, você tinha que ser. Porque quando a gente fala da figura do Marighella, que era uma pessoa acima de tudo democrata, ele foi eleito, ele foi deputado, ele lutou contra um regime ditatorial pesado e tal. Então assim, ele era um cara democrata. E está dentro de muitas pessoas que defendem a democracia, no momento em que você toma um golpe e que o Estado ele se torna um Estado totalitário e super agressivo como foi e tal, é super legítimo o cidadão tentar reverter essa situação. E aí tinha gente que ia falar, bom, eu vou pra luta armada, eu vou fazer o protesto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas tudo isso precisaria estar mais contextualizado no filme, entendeu? Porque daí você vai falando, pô, agora eu tô entendendo por que esse cara pegou em arma, por que esse cara fez aquilo de grampear e ir pra rádio, não sei o que. Aí eu começo a entender as razões dele ali e vou comprando a ideia que tá sendo passada. Entendeu? Nossa, concordo completamente, assim. E é um dos meus problemas com o filme. O quanto ele não contextualiza, inclusive, quem de fato é o Marighella. Ele demora muito pra fazer isso e eu vou ser bem honesta, eu não acho que ele consegue de fato fazer isso, sabe? Eu acho que ele tenta, mas eu acho que o personagem ele ainda é menos tridimensional
do que ele deveria, sabe? E aí tem um lado que, assim, nossa, incrível que o Wagner Moura queria fazer um filme popular, incrível que ele não quer falar de determinadas questões do Marighella, porque pode afastar a própria população dessa figura. Mas é um pouco complicado quando ele deixa de trabalhar toda a questão do Partido Comunista, por exemplo. Até a coisa, ele fala, ele cita que existiam pessoas que enxergavam o Marighella como um terrorista. Mas como ele não contextualiza muito bem a maneira como a ditadura funcionava, às vezes eu acho que é meio fraca a forma como ele tenta colocar o Marighella dentro daquela situação toda, sabe? Isso. E aí algumas situações acabam meio desconexas e sem a profundidade do que era de fato a situação e do porquê que a luta armada se fazia necessária ou não, porque isso, enfim, não é nem porque você é de esquerda que você precisa concordar com isso, mas você precisa saber dos fatos para você ter uma opinião formada sobre. E o filme, ele não coloca os fatos de verdade. E ele não sabe, pelo menos é o que eu acho, que tipo de filme ele quer ser. Em alguns aspectos é visível que ele bebe ali, né, da escola do Zé Padilha. Exato. Beleza, ele quer fazer um filme de ação à lá José Padilha, porque existem várias formas de fazer um filme de ação, mas ele quer algo à lá Padilha. Mas ao mesmo tempo, nossa, todo uma coisa assim, meio Moonlight. Eu também quero falar da relação pai-filho e ai, que bonita essa imagem na praia. E, ok, 2h40 de filme. O que você quer dizer com isso, sabe? O que faz de diferença pra essa narrativa? E às vezes eu acho que o filme se perde no que ele quer contar porque ele não tem coragem de contar de fato o que foi a história. Polícia! Parado! Pega ele! Parado! Bora! Barulho! Não vou tirar! Parei! Polícia! Parado! Mão na cabeça! Parei! Pega ele, porra! Obedece, porra! Parei! Pai de família, caralho! 3 filhos pra criar, foda-se o Brasil! Eu vou abaixar minha cabeça! Eu vou caminhar tranquilamente pra minha casa! Eu vou comer minha mulher a noite inteira, que é a melhor coisa que tem pra fazer! Não vou morrer de tiro de polícia, não! Amanhã, quando os meus filhos acordarem, eu vou falar pra eles que o tio Humberto era um brasileiro foda. O tio Humberto era um brasileiro foda! Cara, mas quer ver um exemplo que eu acho assim muito simbólico, não sei se você concorda, mas aquele personagem do Erson Capri, né, o Jorge Salles, que é aquele cara da mídia e tal, quando a gente tem a cena da prisão do Marighella no cinema, a gente tem o confronto dele, assim, logo de cara ali a gente já vê ele sendo confrontado pelo personagem do Bruno Gagliasso, né, o Lúcio. Eles têm ali aquele confronto, o cara vai, levou o tiro, coloca o dedo na ferida, não sei o que e tal. Corta a cena, depois a gente já vê que ele tá solto. E aí ele tem uma discussão muito forte ali com o Jorge Salles, e o Jorge Salles fala assim: pô, se não fosse eu ter publicado e noticiado que você tinha sido preso, não sei o que, tal, você não tava aqui. E veja como isso é uma coisa muito emblemática, porque na história do Marighella, ele realmente ele foi preso dentro do cinema, como foi mostrado no filme, exatamente daquele jeito, e teve uma repercussão muito forte da imprensa, porque foi feito isso muito à luz do dia, assim, ele foi dentro do cinema, ele tomou um tiro, foi uma coisa muito escandalosa, entendeu? Totalmente diferente, né, da operação que acabou matando ele depois. Então, assim, só de você ter colocado, por exemplo, de você ter mostrado um movimento da sociedade civil ali, de falar, caraca, o Carlos Marighella foi preso no cinema, vamos publicar, vamos não sei o que, tipo uma coisa que, sabe, que expande um pouco mais, só de ter mostrado essa cena, você como espectador olha aquilo e fala assim, pô, esse cara ele é tão importante
relevante que a imprensa tá indo ali cobrir, tá publicando e tal. E você fala, pô, esse cara tem alguma coisa diferente aí. Mas aí ele não coloca isso. Ele centraliza de novo a figura da mídia no Jorge Salles, entendeu? Aí centralizou nele, tipo, o Jorge Salles simplesmente fala, porque eu publiquei, se fosse por mim você não tava, isso me custou muito caro e tal. Então mostra pra mim que custou, entendeu? Mostra pra mim o peso, mostra pra mim o que era essa ditadura, mostra pra mim o que era a censura. Aí a gente começa a entender, pô, o Jorge Salles se sacrificou muito pra livrar o Marighella daquela hora. O Marighella era muito importante. Então, veja, só com um detalhe de uma cena, você já conseguiria dar um contexto maior, entendeu? A própria escolha de nomear os personagens, né, com os nomes dos atores, né, eu acho que é uma escolha que faria muito sentido, seria muito bacana num filme ou mais fictício ou que não fosse uma proposta de biografia, né? Sei lá, um filme, por exemplo... Aí seria legal, porque daí você tá agindo com a ideia dos codinomes que todo mundo tinha, porque não podia falar o próprio nome, né, e tal. E também com a ideia de que... eu achei interessante também, porque assim, estando lá um ator chamado, sei lá, Humberto, e o personagem dele é Humberto, passa a ideia de que os atores também estão fazendo parte daquilo, que acho que é uma coisa que o Wagner Moura falou, que seria a ideia, mas também passa uma ideia de que, tipo, sou eu e é você, sabe? Somos nós. É a parte de nós, população, que tá lutando contra a ditadura e tal. É uma mensagem bacana, mas a partir do momento que você tá numa cinebiografia, né, eu acho já mais complexo esse tipo de coisa, e eu acho que também tira, e aí tem a questão de que o Marighella de fato tinha esses atritos, né? Como sempre existe em qualquer grupo de pessoas que tem uma luta, que é de um partido, etc. Você sempre vai ter uma pessoa que prefere um caminho aqui, um caminho ali e tudo mais. Então a gente tem aquela coisa entre aquele debate que fica, né, entre continuar na luta, permanecer fazendo alguma coisa, agora é a hora e tal, ou não, né, se retirar, enfim, e tentar se salvar ou ficar por um tempo, né, mais escondido e tal. E isso resulta numa... né, tem os debates entre eles conversam sobre isso. Resulta numa cena que eu acho que é a melhor cena do filme, que é a do Humberto Carrão, que tá espetacular, eu acho que é o melhor ator do filme todo, que ele faz discurso, né, lá pro cara, e aí o Jorge, né, que é o nome do personagem, fica olhando e fica naquela dúvida e resolve fugir pra não ser mais um a ser pego, a ser morto. O filme fica dúbio, sabe? O que ele quer dizer? Ele quer dizer, tipo, pô, protege a sua família, vai lá, ou não, ou vamos lutar, sabe? Ou continua na luta. Talvez seja o dilema, mas a questão é que o filme, ele passeia por esse debate, né? E, enfim, e aí eu acho que a gente cai nessa questão, né? Tipo, tem essa cena que é muito boa, muito impactante, mas a gente tem aí essa dificuldade mesmo que o filme encontra, que o filme não consegue muito saber para que lado, né, ele tá apontando, né, pro permanecer na luta ou pro se retira e protege a sua família e protege os seus no momento em que é necessário e tal. Então eu acho que isso enfim, acho que isso é também uma parte mais complexa até, né? Sim, sim. E tem uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte, é sabido, né, que o Wagner Moura, ele tentou trazer para fazer o papel do Marighella o Mano Brown, né? E a ideia dele de trazer o Mano Brown é porque ele via no Mano Brown a figura de Marighella, né? Inclusive com um tom de pele, o tipo físico e tudo mais. E aí o Mano Brown aparentemente estava com uma agenda complicada, estava fazendo shows e tal na época, e não estava conseguindo se dedicar ao papel do jeito que o Wagner Moura gostaria, do jeito que a equipe gostaria e tal. E aí numa conversa ali, eles acharam por bem, né, o Mano Brown sair, resolveram tentar buscar outro ator. O Wagner disse que chegou a fazer seleção, tentou buscar e tal, e depois ele acabou fechando com o Seu Jorge, que é um ser humano super talentoso, né? O cara canta, atua, cozinha, é impressionante, é um cara impressionante o Seu Jorge. Enfim, e aí, depois que o filme é lançado, cria-se essa polêmica também sobre, mas o Seu Jorge tem uma pele retinta que não era a pele do Marighella e tal. O que o Wagner tem falado é que uma das coisas que para ele tem sido de fato uma coisa importante é que o fato dele usar o Seu Jorge, ele expõe de uma maneira mais clara, inclusive para o espectador, que o Marighella era sim um homem negro. E ponto. Entendeu? Não existe
discussão sobre isso. Eu gostaria só que ele tivesse um pouquinho mais cuidado em como ele faz essa justificativa. Porque quando ele para e diz, por exemplo, eu empreteci Marighella, e eu vi ele dizer várias vezes, inclusive sentado na minha frente, na coletiva de imprensa, eu achei extremamente ofensivo um homem branco dizer assim, eu empreteci Marighella. Sim, Então, ai, que horrível, nossa, assim, lá vem a chata falar. Gente, eu não acho que pessoa branca pode chegar e dizer assim, que empreteceu ninguém. Eu acho que poderia ser muito válido, apesar de eu ter minhas questões com o fato de que, assim, a gente precisa discutir negritude em vários âmbitos. A gente já vem de um país onde existe um problema, essa forma de enxergar a negritude, onde colocam um grupo como negro e outro grupo que é visivelmente negro como se não fosse. E assim, isso vai mudar de cidade para cidade, porque, por exemplo, eu já fui lida como não negra em alguns estados desse país. Entendeu? Assim, e isso é uma questão para pessoas não retintas. Que, por exemplo, o tempo que você fica numa pandemia e que a sua pele altera e você começa a sair de novo, você fica mais escuro e aí, assim, a negritude de alguém muda especificamente pelo tom de pele. No dia a dia, isso não necessariamente vai fazer tanta diferença assim, porque é curioso quando a gente vê, por exemplo, que existe uma fotógrafa que trabalha com tons da Pantone em pele de pessoas. E a leitura racial não vai ser feita única e exclusivamente pelo tom de pele. A gente tem uma lógica de colorismo, mas isso não é, de fato, a única coisa para leitura. A gente às vezes acha que é, mas os traços vão fazer diferença, porque eu já vi gente com o mesmo tom de pele que eu e que é lida de uma maneira diferente da minha. Óbvio, meu tom de pele altera muito durante o ano. Eu uso 4 tons de base durante o ano, então assim, é relativo. Mas, e eu sei que outras pessoas como eu também passam por isso, mas assim, eu já vi gente com o mesmo tom de pele que eu e que tem traços diferentes e que não é lida da mesma forma que eu, que sou naturalmente lida como uma pessoa negra. Entende? Então a gente precisa discutir isso. Então eu acho meio questionável, e eu sei que outras pessoas negras talvez não achem. Mas a partir da minha lógica dentro do debate, eu acho questionável como quando um homem branco começa esse debate dizendo, e ele disse muitas vezes, eu empreteci Marighella. E assim, alto lá, meu caro. Exato, não, isso não faz o menor Você sentido. não tem esse direito de dizer que você empreteceu ninguém, sabe? Até porque um homem, Marighella, ele era negro. E é um problema que a gente continue em 2021 questionando a raça pela lógica que a gente questiona. Porque no dia a dia, isso no X ou Y achar que assim, mas fulaninho não tem a pele tão escura. Mas essa pessoa que não tem a pele tão escura ainda vai ser parado pela blitz policial e eles vão deixar uma pessoa branca passar. Exato. E eu sei dessas histórias. Então é questionável, sabe? Não devia nem ter sido uma questão, né, cara? E, tipo assim, saiu o Mano Brown, entrou o Seu Jorge, ok. Foi trocado o ator que ia fazer o personagem. Não é uma questão isso, né? A questão fica porque o tom de pele é muito diferente. Exato. O Seu Jorge é muito retinto. Seu Jorge não tem o meu tom de pele, que não sou uma pessoa retinta. E pessoas retintas sofrem mais racismo. Não é uma questão. Pessoas retintas têm mais medo de andar na rua, têm mais medo de entrar no shopping, têm mais medo de viver, porque elas sofrem mais. E não é essa a grande questão, porque eu sei que tem gente retinta que questiona isso, sabe? A própria ideia... A gente discute muito pouco a lógica até dessa... Eu não gosto desse termo, mas talvez porque eu tenha visto o filme recentemente, mas essa ideia de passabilidade, ou de tipo, quem é mais claro ou quem é mais escuro, mas no fim do dia é diferente ser negro e ser branco. Só que como é que... Eu entendo que é válido a gente falar sobre a vida de pessoas retintas, e eu odeio quando fazem coisas tipo falar da Nina Simone, que era uma negra retinta, e colocar uma atriz que não é retinta e escurecer a pele dela. Isso pra mim tá errado. E eu entendo que a lógica social é mais injusta. Quanto mais escuro o tom da sua pele, quanto mais traços negroides você tem. Mas, de fato, num país como o nosso, que a identidade racial é apagada, eu questiono. Será que é tão positivo assim colocar um homem retinto e apagar um homem que tinha uma pele mais clara, mas num país que apaga a negritude de pessoas de pele mais clara? E que essas pessoas não fazem ideia de quem elas são? Quantas pessoas eu conheço que só
se entendem como negras quando elas saem do país. E claramente elas não são brancas, e claramente elas são negras, mas elas não entendem. E a gente tem algo que, assim, é muito válido aqui, que é essa ideia de entender a sua raça. Eu me reconheço como negra. Não é... Óbvio, existe a visão do outro, mas eu me reconheço como negra. E na hora de marcar no IBGE, é um reconhecimento meu. E isso tem que vir da pessoa. E eu sei de várias pessoas que têm o mesmo tom de pele que eu, inclusive que não se reconhecem como negras. Então, assim, a gente tem um país que apaga essa negritude. Então, parece muito positivo. E eu acho que à primeira vista, para muita gente, vai ser positivo. Eu questiono o quão positivo é colocar um homem retinto num país que apaga a negritude da maioria da população. Entendi. Enquanto isso, mata essas mesmas pessoas. Entendi, perfeito. Aliás, vai ficar sempre a questão, né? Será que como seria esse filme com Mano Brown? Porque eu fiquei muito curioso quando ele falou que tinha chamado o Mano Brown. Eu falei, caraca, eu queria muito ver o Mano Brown, sem desmerecer o Seu Jorge, né? Que eu acho que faz um trabalho muito bom aqui. Mas a figura do Mano Brown, sabe? Eu já não sei, assim, tipo... Enfim, o meu ponto de vista aqui, obviamente, né, zero lugar de fala para qualquer coisa sobre a questão de ser o Seu Jorge, o Mano Brown e tal, em questão da negritude, mas o que eu pensei quando eu tava vendo o filme foi assim, putz, se o cara é diferente... E tudo bem, tem muito, independente de questão de raça, mas assim, tem muitos filmes de biografias que você tem uma pessoa, um ator bastante diferente da pessoa biografada fazendo o papel, né? Eu acho que se é para ser diferente, você precisa ganhar um pouco na atuação, sabe? Eu gosto do Seu Jorge, mas eu não acho que ele faz uma atuação brilhante nem nada do tipo. Eu acho que ele tá num ponto ok. Eu acho até que muitos atores fariam muito melhor. A questão até emocional, as nuances que você tem entre ele, o Marighella guerrilheiro e o Marighella pai, sabe? Enfim, tipo, eu tô colocando só essa questão, assim, em termos de, tipo, sabe assim, talvez é que a gente não sabe como foi a produção do filme, não é isso, mas assim, se você tá lá escolhendo um ator para fazer um protagonista de um filme importante, de um filme sobre uma personalidade tão importante, eu acho que é um fator a se pensar no sentido de tipo, tá bom, se eu vou colocar alguém diferente, então que seja alguém que faça uma atuação bastante digna de nota. E não sei, tenho minhas dúvidas se ela é tão boa, porque no fim das contas, o Seu Jorge ele tem uma presença marcante, ele tem um vozeirão e tal, né? Então isso é marcante, mas, sabe, eu não sei se ele vai muito além disso no quesito atuação, entendeu? Enfim, acho que é uma coisa pra se pensar, tá? Não quero também determinar coisas. Mas eu concordo. Não, então acho que é uma coisa pra se pensar, pra se questionar, tipo assim, do ponto de vista assim, vou colocar um ator diferente do biografado. Então, pô, capricha aí, pega então alguém, sabe, muito foda. O depoente afirma que o morto, o terrorista Carlos Marighella, chegou ao local do confronto fortemente armado. Coube aos agentes do DOPS agir energicamente assim que o terrorista, recusando-se obedecer à ordem de prisão, reagiu a tiros, atingindo um dos agentes na operação. Antes de começar a atirar, o terrorista, conforme atestam em depoimento os frades que colaboraram espontaneamente na operação, já havia ameaçado usar como escudo humano os dois religiosos. Coube aos policiais interferir de forma a garantir a manutenção da vida dos dois jovens e da vizinhança. Isso. Só assinar. Mataram teu amigo. Vocês perderam. Não. Vocês perderam. Sobre a fotografia do filme, a gente tem o Adrian Tejido aí, né, que é um cara que já trabalha com o Wagner há bastante tempo,
No começo até a gente comentou aqui que eles devem ter se conhecido ali em Narcos e tal, mas na verdade o Adrian é um fotógrafo argentino, né? Trabalha como diretor de fotografia e ele já fez muita coisa no cinema brasileiro. Ele esteve, por exemplo, né, naquele filme Medida Provisória de 2020, fez também Zoom 2014, fez Gonzaga, fez Elis, fez O Palhaço. Ele sempre esteve envolvido com vários filmes. E aí, com o Wagner especificamente, ele fez A Busca, né, um filme de 2012, fez recentemente o Sérgio, né, um filme que está na Netflix, que é de 2020. O Wagner, em entrevista, elogiou muito o Adrian, né, falando sobre a qualidade, que é um cara que ele quer carregar sempre com ele, toda vez que ele for fazer direção, inclusive esteve com ele na fotografia de Narcos, porque o Wagner agora dirigiu alguns episódios dessa nova temporada, né, de Narcos, mas enfim, é um diretor bastante experiente e tal, mas aqui em Marighella eu tenho alguns problemas com essa fotografia, né? Primeiro que eu acho que existem alguns momentos em que a fotografia ela fica muito escura, né? Eu acho que ele trabalha bem, principalmente em ambientes abertos, assim, eu acho que ele consegue dar bastante contraste ali, mas eu não sei se a fotografia trouxe exatamente, né, a expressividade que a fotografia geralmente precisa trazer, aquele ambiente, sabe? O que vocês acharam da fotografia do filme? Eu gosto da fotografia até certo ponto. Eu acho que iluminam muito mal o Seu Jorge. Eu acho que, em geral, pessoas não sabem filmar. A maioria dos diretores de fotografia não sabem filmar pessoas negras. E aí você tem uma pessoa negra retinta que precisa de uma iluminação diferente, precisa que prestem atenção na lente que é usada. E tem umas cenas que, basicamente, a gente deveria ver o Seu Jorge, tipo, cena de encontro dele com o filho. E aí ele tá vendo o filho à distância e ele precisa voltar e enfim... Não dá. Eu vi no cinema. E assim, foi mal iluminada, né? Uhum. Foi mal filmada, né? Não dá pra ver direito. E aí você pensa em filmes como Judas e o Messias Negro, onde filmam direito um homem negro retinto, na verdade um só não, mais de um. E dá pra ver, inclusive, segue uma linha, né, de uma pessoa que liderava outro e que tinha toda uma questão social. E a fotografia elevava o personagem do Fred Hampton. Em Marighella, a fotografia não faz nada a favor do Seu Jorge, no caso do Marighella. E ilumina mal ele, que é o mínimo, sabe? Exatamente. Você tem ali o protagonista do filme. É impressionante como não sabem filmar pessoas negras em geral. Principalmente pessoas negras retintas. E aí eu fico, assim, simplesmente horrorizada. E aí eu acho meio curioso, né? Quando falam assim, nossa, o Wagner Moura não ia dirigir logo de cara. Mas precisava de alguém que fosse de esquerda. O Wagner é de esquerda. E precisavam de alguém que fosse baiano. O Wagner é baiano. Mas não pensaram em nenhum momento, né? Em alguém que fosse negro. Porque tá tudo bem, né? Não ter trabalho para diretores negros. Tá tudo certo. Vamos colocar o ator global dirigindo um filme sobre uma pessoa negra que teve grande impacto, mas é mais importante ele ser baiano do que ele ser negro. E assim, adoro Bahia, sabe? Nada contra a Bahia, inclusive gosto, tenho grandes amigos lá, tô morrendo de saudade, queria muito estar na Bahia nesse momento. De verdade. Mas assim... É sério isso? Ou você tá tirando uma com a minha cara, sabe? E não estou desmerecendo o fato de que, assim, nossa, massa ele ser baiano e ele entender qual é a lógica, sabe? De uma pessoa que sai do seu lugar pra vir pro Sudeste. Principalmente numa época daquela. O que, de fato, eu não tenho como saber, o Wagner Moura não tem como saber, porque a gente não viveu naquela época. Mas, assim, o roteiro é feito pelo Wagner Moura e pelo Felipe, que eu nunca lembro o sobrenome, que é um homem branco. E... não é o problema, assim, de tipo, roteiristas brancos, diretores brancos. Assim, gente, o cinema é branco, então, assim, nada novo. Mas a gente vê. Se a gente para prestar atenção, se a gente presta atenção, estuda ou pesquisa, enfim, sobre como pessoas negras são filmadas e como isso se configura dentro do audiovisual, pra mim é extremamente problemático que a gente coloque um protagonista que às vezes não dá nem pra ser visto direito. E mais, a violência é sempre mais gráfica, com exceção da morte lá de um personagem, do Humberto Carrão. Tirando o Humberto Carrão levando um monte de tiro, são os personagens negros que mais aparecem em tela, sendo massacrados. Isso é típico de uma direção branca, que não pensa que, na verdade, essa violência é estrutural. Então, assim,
tenho minhas questões. Isso que você falou, cara, é muito interessante. Eu acho que a gente precisa ficar bem atento realmente a esse tipo de coisa. Eu tava ouvindo, né, um podcast com o Lázaro Ramos e com a Thaís Araújo, lá no Mano Brown, né, o Mano a Mano, e a Thaís Araújo, ela fala isso muito, sabe? Que, assim, é preciso ter espaço justamente para essa galera entrar, você ter roteiristas negros, fotógrafos negros, e não é que não tem. Eles não têm a oportunidade de mostrar os seus trabalhos, né? E aí, nesse momento em que a gente está falando de um filme que tem um personagem negro forte, importante para a história brasileira, seria extremamente importante você ver uma equipe, né, muito diversificada realmente. Inclusive, existe uma estatística, né, um dado estatístico que mostra que geralmente quando você coloca ali um diretor negro, a equipe tende a ser mais diversificada mesmo, entende? Então, assim, é uma coisa que realmente seria necessária, né? É uma coisa importante e necessária realmente. E uma outra questão a respeito disso que você estava falando, sobre a Bahia e tudo mais, é que esse filme ele entrou num lugar onde a direita abominou e a esquerda tem uma coisa assim de amar. E aí você não pode falar mal do filme, você não pode criticar o filme e tal. E, gente, pelo amor de Deus, a gente dá aqui as nossas opiniões, né? A gente pega e tá falando sobre a parte do filme em si, e como ele se desenvolveu, como ele bateu na gente também, né? Como esse filme foi construído. E a gente, em momento algum, acha que é um filme que não tem seus méritos. Ele tem, inclusive, méritos históricos, né? E a gente já comentou isso aqui. Mas veja, esse ponto técnico da fotografia que você falou, eu fiz um exercício aqui. Eu peguei aqui a fotografia lá do Judas e o Messias Negro. E aí eu tava vendo justamente isso, assim, como realmente existe uma diferença muito gritante, principalmente em cenas que você tem uma contraluz, assim. Então, por exemplo, tem uma cena em que a gente vê o Marighella indo falar lá com o Jorge, né? O Jorge Salles, que é o cara lá, né? Da mídia e tudo mais. É isso. Então eles estão indo lá conversar e eles se veem ali numa... Estão tipo numa garagem, assim, sabe? E aí é interessante de você observar justamente isso, porque na garagem tem um momento que ele faz um enquadramento onde você tem o personagem Jorge Salles na direita, o Marighella na esquerda e no meio deles aquele outro cara lá que fazia parte também, né, do movimento e tudo mais. E aí você tem uma contraluz. Cara, é impressionante como o Marighella, o seu Jorge, ele tá mal iluminado nesse sentido, assim, que você não vê detalhes do rosto dele. Exatamente, é o básico, sabe? É o básico, é o mínimo. É impressionante. Então, assim, me perdoem se eu me incomodo com isso, porque eu acho que isso era o mínimo pra ser uma fotografia decente. É interessante pensar, vocês falando disso, é interessante pensar isso, tipo, como que, por um lado, um filme dessa importância, né, assim, né, com essa proposta tão importante da vida do Marighella e tal, precisaria, talvez, né, assim, ou não, o quanto ele ficaria bacana com uma direção mais segura, né, com um diretor mais experiente e tal. Enfim, e a questão da diversidade, né, do quanto seria interessante se eles tivessem pensado, poxa, então, se o diretor vai ser branco, vamos ver um roteirista negro, né, sei lá, vamos, né, pensar em diversidades aí nesse sentido, até porque os nomes todos são, né, dos nomes até que eu citei aqui, né, quando eu fui falar aqui da ficha técnica, são, né, todos homens brancos, se eu não tiver muito... Sim. Então tem o maquiador, o fotógrafo, a montagem. E quer ver uma outra, quer ver só um outro exemplo, assim, só para exemplificar mesmo, porque, né, quem for assistir o filme ou quem já assistiu o filme pode depois reassistir e observar isso, porque isso que a Ká falou é muito interessante mesmo da gente observar. Só um outro exemplo muito rápido, assim, naquele momento em que eles vão gravar a fita, né, que eles vão falar sobre a Revolução e tudo mais, eles estão numa casa e a tonalidade da casa ela é basicamente amarela, assim, em todo o redor deles, né. E aí você tem de novo a interação do Marighella com uma mulher branca ali, onde eles vão gravar essa fita e tal. E ela tá mexendo no gravador e você tem um abajur, de novo, um contraluz ali. Você tem um abajur entre eles. Quando a câmera fecha no seu Jorge, de novo a gente tem isso, que é o quê? Você tem
um lado do rosto dele sempre muito iluminado, e aí você tem o contra, né, que é o outro lado, fica muito escuro, entendeu? Então você perde detalhes inclusive da interpretação do ator, entendeu? Porque ele tá Exatamente. ali, ele tá parecendo meio o rosto dele, sabe? Enquanto isso, a menina branca que tá mexendo ali, ela tá inteira iluminada, entendeu? Sim, e é isso. E aí, tipo, sei lá, em alguns filmes você tem, até fala assim, não, vamos deixar o rosto de uma pessoa, né, para falar sobre dualidade e tal, mas obviamente não é a proposta aí, não, eles não estão falando disso, né, do Marighella, então realmente faz sentido. Mas assim, pensando até nessa questão, tipo assim, temos falta de diversidade na produção do filme, tem a questão da diversidade, a questão da importância do filme e de que talvez, né, um diretor com mais experiência mesmo, porque, né, afinal de contas o Wagner Moura é ator e, né, tá estreando na direção, talvez conseguiriam trazer elementos mais interessantes ou trabalhar mais essas questões, mas aí a gente pensa, poxa, mas que bom que fizeram esse filme, que bom que tem um filme sobre esse período, que bom que tem um filme sobre Marighella, blá, isso é ótimo, maravilhoso. E aí entra a questão do cinema nacional como um todo, que é a falta de filmes sobre a ditadura militar, né? Como eu comentei, tem filmes que falam dos efeitos, tem filmes, tem o Pra Frente Brasil, que foi logo na época, né, um pouquinho depois, que é uma história um pouco mais fictícia, né, personagens fictícios e tudo mais, mas se a gente tivesse uma produção um pouquinho maior de filmes sobre esse período, de filmes sobre personalidades, etc., a gente poderia, claro, estaria fazendo as mesmas críticas, mas isso não teria um impacto tão grande, porque daí você fala assim, tá bom, mas é mais um filme sobre esse período, que bom que tem outros, e a gente pode fazer comparações, e pode, né, e tem outras frentes. Mas não, então o filme ganha uma importância ainda maior, dada a quantidade pequena de filmes para você colocar, né, na mesma prateleira. E aí nisso, essas questões que a gente está trazendo aqui ganham ainda mais destaque, né, porque... Sabe, assim, voltando até no que eu falei no começo do podcast, da frase lá, a gente já viu tanto filme do Vietnã, porque os americanos adoram fazer, e tá certo, é a história deles, ok, não tô nem a questão, mas se você vê um filme meio ruim sobre o Vietnã, tem outro ali, tem outro aqui, tem aquele lá, tem um clássico, tem um não sei o quê, então você tem aí um escopo, né, e aqui a gente tá falando de filmes que infelizmente a gente não tem um escopo como deveria ter pra gente fazer. Só para dar um exemplo, eu tava lembrando, né, de quando a gente conversou, inclusive fazendo, né, os autos jabá aqui do Cinemação, a gente gravou também com o Ariel Schwartzman, né, que é o operador de câmera no filme do Marighella. Ele até comentou que foi uma das maiores experiências na época, né, que a gente gravou, e já faz o quê? 3 anos, né, que a gente gravou com ele. Sim. 2018, né, ele falou assim, acabei de gravar Marighella e tal. E eu lembro até hoje que eu entrevistei aqui no Cinemação, logo no comecinho, foi acho que a primeira entrevista que a gente fez, não tinha nem o podcast, era só o site. Eu conversei com o André Klotzel, que é um diretor, tem aquele filme, tem um filme que acho que ainda tá na Netflix, que é o do Liquidificador, né, Reflexões de um Liquidificador. E na época, isso faz quase 10 anos, ele comentou que um dos projetos dele, um dos filmes que ele queria fazer, era um filme sobre a guerrilha da VAR Palmares. VAR Palmares é muito famosa hoje porque a Dilma foi da VAR Palmares, né? E, estou esperando até hoje, entendeu? Estamos aqui porque era um projeto, provavelmente não rolou, provavelmente teve outras questões e tal, mas olha isso, quer dizer, tem gente querendo fazer, né, filmes e essa coisa toda. Não, vai ver a quantidade de filme e série que saiu sobre Operação Lava Jato. Nossa, sim. O pior é que são ruins, porque se fossem boas, pelo menos, tá tudo bem. Mas tem aquele Polícia Federal, tem a série, né? Que tem a série, que, descobrir o esquema. Qual que é o nome da série? O mecanismo dele. Daí o cara vai lá, pega uma foto, liga na outra, liga na outra, liga na outra. Ó, que esquema complexo. É o mesmo, umas flechinhas ligando. É meio que a mesma inteligência do PowerPoint do Lula, né? Do Dallagnol lá, fala beleza. Né? Exatamente. Mas é isso, né? Que façam mais sobre exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que essa que é a parte que eu acho que a gente
que eu acho que é importante a gente deixar claro, porque assim, a gente geralmente faz crítica do filme baseado naquilo que a gente vê, estuda, sente e tal, né? É isso que o filme faz. E eu acho assim que Marighella, ele é um filme impactante pro nosso cinema. Eu tava lembrando até, a gente teve recentemente o documentário lá da Bárbara Paz, né? O Babenco, que foi premiado lá fora. Agora a gente teve... Maravilhoso, a gente teve recentemente também o Deserto Particular, né, que está sendo o candidato brasileiro pro Oscar do ano que vem e tal. O cinema brasileiro, ele é muito rico, assim, entende? Ele tem muita coisa ainda para contar. A gente tem muita história boa aqui, sabe? Aqui dentro da nossa cultura, de coisas que aconteceram, coisas que passaram, personalidades, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. O fato de existir esse filme e ele colocar na mesa esse monte de discussão que a gente faz, da fotografia, da forma como foi contada a história, dos erros de direção que a gente pode ter observado e tudo mais, tudo isso faz com que a gente olhe para essa obra e peça para que seja feita outra e outra e outra obra e que elas vão melhorando com o tempo, né? Porque a gente olha para isso e fala, cara, eu adorei a ideia e tudo mais, mas eu gostaria também de ver mais coisas sobre isso. Tipo, eu gostaria muito de ver mais filmes sobre o próprio Marighella, entendeu? Outros períodos ali da vida dele, outros momentos e tudo mais. Seria demais. A gente já viu tantos filmes. Vou dar outro exemplo aqui. Eu falei da Lava Jato, mas vamos lá pra fora. Vamos para os Estados Unidos. Teve uma época aí que saiu de filme sobre o Steve Jobs. Foi um absurdo. Saiu filme com um, com o outro e tal. Aí o filme dele fazendo palestra e tal. É de novo aquele lance, é o homem branco, né, venerando o outro homem branco e tal. Então é muito isso. Então por que não fazer outro filme do Marighella agora, só chamado Carlos? Acho que exatamente. Só a verdade, assim, fazer justiça aqui, né? Eu comentei poucos filmes e tal. O Brasil produz muitos documentários, né? Que daí é outra coisa, porque são mais baratos e tal. Documentários tem bastante, se procurar você vai encontrar muitos e alguns, né? Tem muitos excelentes e tal, sobre a ditadura, feitos na ditadura, depois e tal. Então, só para deixar bem claro, quando eu tô falando de cinema nacional de ficção, né? Enfim, ficcionalizado. Apesar de eu ter muitas críticas ao Marighella, tem uma coisa que eu acho que o filme tem sido muito útil, sabe? Que é essa discussão sobre o próprio Marighella, sobre a ditadura, sobre a história do nosso país, que é extremamente apagada. E, enfim, eu acho que isso é importante. Então, Exato. Apesar de ter críticas, eu acho que todo mundo tinha que ver o filme. Eu não vou sair com esse discurso de que é o filme mais importante que a gente tem nos últimos tempos. Ai, desculpa, eu não acho. Quem acha massa, tranquilo, sabe? Ninguém precisa concordar comigo. Mas eu não acho. Eu acho que o filme tem sérios problemas históricos, sérios problemas na direção, porque, honestamente, eu acho problemática a forma como, por exemplo, eu já falei, Ilumina o Seu Jorge, como o filme não decide se ele é de fato um filme de ação ou se ele quer emular o Moonlight, do Barry Jenkins, só que tem que estudar muito cinema, viu, meu filho? Desculpa, pra chegar no nível do Barry Jenkins e aprender a filmar. Ninguém filma corpos negros como o Barry Jenkins, então, assim, vai ter que estudar muito e nunca vai conseguir, porque não sabe o que é a experiência negra no mundo, então, assim, sinto muito. E, honestamente, tem que ter muita sensibilidade para ser o Barry Jenkins, então só existe ele. Aquelas, né? Nossa, nem eu sabia que eu era tão fã do Barry Jenkins como nesse momento. Mas, enfim, eu acho também que, assim, se o filme servir para que as pessoas vejam outros sobre ditadura, que eu ainda acho que a gente tá anos-luz atrás de outros países que têm filmes muito superiores sobre as próprias ditaduras, sabe? Porque se a gente for parar pra pensar, recentemente, por exemplo, saiu o filme da Guatemala, La Llorona, traz a ditadura de uma forma até meio lúdica, mas mostra os horrores, sabe, lá na Guatemala, e o extermínio indígena que aconteceu naquele país. Se a gente pega um filme que eu nem sou muito fã, mas tipo Clã, da Argentina, traz um retrato interessante, pensando especificamente na ditadura da Argentina, que foi uma das piores ditaduras da América Latina. Sim, gente, não é que eu gosto de ditadura, é que eu, na época da faculdade de cinema, eu fiz alguns artigos sobre
sobre filmes de ditadura, entendeu? Da América Latina. Então eu acabei vendo muita coisa. Não La Llorona, que saiu agora há pouco, né? Mas eu estudei algumas coisas e escrevi muito sobre. Então, assim, eu vi muito filme sobre ditadura nos países vizinhos. E, enfim, voltando. Falando sobre o Clã, que é isso, eu não acho que é um grande filme, mas é um retrato interessante de um período logo após a ditadura, mas que fala do que foi a ditadura. São países que não querem esquecer a história. A gente precisa lutar para que as pessoas lembrem da nossa história. Então, assim, o filme é válido nesse sentido. Exatamente. Mas eu acho que a gente precisa de mais filmes que retratem esse período de uma maneira mais fiel. Porque, assim, senão a gente só vai continuar repetindo o que já aconteceu, sabe? E elegendo gente que mata mais de 600 mil pessoas por uma doença que tinha vacina. Parece que não tem nada a ver, mas tem. E que homenageia torturador, né? E não acontece nada. Exatamente, é por isso que quando eu digo assim, parece que não tem nada a ver, mas tem, porque o cara tava lá em 2018 dizendo... Não, em 2016 já. Defendendo torturador, sabe? Então, questionável, né? Porque a gente não tem memória. E isso entra em vários âmbitos da construção do nosso país. Mas assim, é muito legal, né, ver comédia no cinema, é muito legal pensar que o cinema é uma diversão. E mas o cinema também é registro histórico. E a gente precisa que os nossos registros históricos, eles sejam fiéis também. E é aí onde eu acho assim, o filme é muito válido, mas ele peca nessa questão de trazer um pouco mais de veracidade. E a gente precisa de veracidade no país que a gente vive nesse momento, sabe? Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar dicas para você assistir, para você ler, para você fazer durante a semana. Tenho certeza que vamos ter dicas aqui muito boas nesse podcast aqui, tô bem animado aqui. E aí, Dan, vamos começar com você que fez o Plano Detalhe passado, já deu suas dicas, ótimas dicas por sinal, mas dessa vez começa você aí, Dan. Beleza, bora lá, vou dar 2 dicas e uma delas tem, né, a primeira tem a ver com o episódio aqui, com o filme do Marighella, que é um vídeo, eu até citei umas coisas que eu aprendi nele, né, lá no momento que eu falei sobre a questão do personagem e da pessoa real que ele foi, mas tem um vídeo do Jones Manuel, que é um militante de esquerda radical, né, radical no sentido de atacar a raiz das coisas, né, do PP, né, o mesmo partido do Marighella, se eu não estiver muito louco, e ele fez um vídeo que ele, né, intitulado Carlos Marighella e a luta pela hegemonia proletária, e ele explica de uma forma muito profunda, aliás, todos os vídeos eles são tem um embasamento muito grande, tanto que tem um recentemente que ele lançou que eu ouvi professores universitários falando, cara, isso aqui sabe assim, é nível acadêmico de virar uma coisa de mestrado. Ele propõe um novo pensar sobre uma determinada coisa. Mas nesse especificamente, ele conta todo o processo do que se buscava, né, do que o PCB buscava, de como era a luta, tal, da questão do proletariado e das diversas vertentes que eles tinham na luta, né? E aí entrava a questão da luta armada que o Marighella defendia, então ele questiona isso e diz que o filme e também aponta questões de que o filme não estaria muito próximo da realidade nessas questões, que é o que cabe a ele, né? Obviamente, ele fala sobre a luta dele e tudo mais. E acho que é um vídeo muito esclarecedor, muito, muito interessante, assim, de se assistir para se pensar e, obviamente, acompanhar ele. Eu confesso que eu não vejo tantos vídeos do Jones Manuel, porque justamente, são muito profundos, então às vezes eu olho, eu falo, meu Deus, eu precisava estudar uns livros pra antes de ver esse vídeo, sabe? Então às vezes eu, quando eu vejo, eu tô devendo de ver vídeo, porque eles tem uns que são, de 1 hora dele falando coisas extremamente profundas, que são válidas, são importantes, mas eu confesso que eu às vezes preciso, sabe assim, meu Deus, eu precisava parar um tempo pra estudar isso aqui, e aí nem sempre a gente consegue, daí a gente acaba gastando 20 minutos vendo um vídeo bobo de comédia, enfim, esse vídeo então, do Jones Manuel, e eu quero indicar também de uma polêmica também recente das internets, mas é
ela é maravilhosa para explicar as coisas, que é um vídeo da Jana Viscardi, que eu já indiquei aqui antes, e ela é uma linguista, né, que tem um canal no YouTube, e ela falou sobre as crianças portuguesas, Lucas Neto e o português brasileiro, porque recentemente saiu uma matéria no Diário de Notícias de Portugal, que deu uma viralizada no Brasil, que é uma matéria meio sensacionalista, dizendo que as crianças de Portugal estão falando brasileiro, porque elas assistem, né, canais do YouTube de brasileiros, tem muito mais, e acabam falando galera, e elas pedem bala, porque em Portugal é rebuçado, elas falam grama, em Portugal eles falam relva, daí eles ficam, oh meu Deus, né? O texto é engraçadíssimo, até, né, uma matéria toda rebuscada, mas a Jana Viscardi, ela fala sobre essa questão, ela fala sobre os diferentes falares da língua portuguesa, e ela comenta, né, tipo, as escolhas que a matéria faz, e também comenta, ela até fala assim, ela fala, portugueses, nós brasileiros estamos aqui, apesar do Marquês de Pombal, apesar de tantos de vocês, dos seus ancestrais que, né, vieram aqui, mataram tanta gente, minaram as culturas nativas e tal, estamos aqui e tal, então fiquem tranquilos, não vão ser youtubers que vão acabar com o português de Portugal. E é muito interessante, o vídeo dela é muito bom e tal, então fica aí as 2 dicas. Muito bem, olha aí, 2 dicas de vídeo, demais, hein, demais. E aí, Kai, você, o que trouxe de bom aí pra gente hoje? Então, como a gente é aquelas, né, a gente tá falando de Marighella e tem toda essa coisa, né, dele ser uma pessoa negra, e como eu sou uma dessas pessoas chatíssimas que, enfim, assim, eu não sou uma pessoa chata, mas na internet, né, toda essa imagem de muito militante, enfim, mês da paciência negra, que assim, nossa, tem que ter, eu resolvi que eu ia indicar um livro que eu li até recentemente, que eu acho muito maravilhoso, que é o Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler, que, enfim, é uma das maiores autoras negras, né, do estilo e tal. Eu achei que era super válido. Esse livro vai contar a história da Dana, né, que ela tá fazendo aniversário de 26 anos e nesse período, do nada, ela começa a ir para o passado. Enfim, ela é uma mulher negra e ela se vê, né, um dia do nada na beira de uma floresta próxima a um rio e uma criança está se afogando, ela vai tentar salvar a criança. Nesse processo ela acaba vendo o cano de uma arma, né, assim, uma espingarda na cabeça dela, e nisso, do nada, ela volta direto para o apartamento. E a partir daí ela começa a fazer essas viagens no tempo até que ela percebe que ela tá indo, né, saindo do século XX para o século XIX, numa época antes da Guerra Civil, ou seja, existia escravidão nos Estados Unidos e era um lugar extremamente perigoso para uma mulher negra. E aí ela vai ficar nessa ida e volta, né, ao passado, tentando sobreviver, mas mais do que isso, tentando fazer com que a própria linhagem sobreviva. Ou seja, para ela ficar viva no futuro, ela precisa ajudar os antepassados dela. E, enfim, a coisa vai se complicando. E eu acho que esse livro é fantástico para discutir várias questões, inclusive discussões relacionadas à raça, o que é ser uma mulher negra no mundo. Mas eu acho fantástico como também tem toda a questão da fantasia, a ficção especulativa, tem muito de história, ao mesmo tempo que fala sobre a escravidão sem cair apenas naquele lugar comum do excesso de violência banalizado, sabe? Então, assim, a Octavia Butler merece ser lida não apenas no Kindred, mas, enfim, a Parábola do Semeador e todos os livros dela, mas eu acho que é válido. É um livro de fácil acesso, você acha facinho, não é tão caro, e, enfim, é um livro que consegue ao mesmo tempo falar de um tema extremamente sério e ele te prende de um jeito que não dá vontade de parar de ler. Então fica essa minha indicação. Caraca, que demais, tá aí. Lembrando, né, você ouvinte, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast. Então se você não pegou alguma coisa, você vai lá no link, vai estar lá, né, no post, vai estar tudo discriminado lá, o que a gente falou e tal. E é só você clicar, você vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando aqui. Para fechar o plano detalhe dessa semana, eu vou dar primeiro uma dica bem aberta, na verdade, que é para vocês fazerem um detox de
de digital, que foi o que eu fiz durante a semana passada. Eu fui pro meio da mata, na montanha, e fiz coisas que fazia muito tempo que eu não fazia, tipo ler. É uma coisa que não consigo parar pra ficar lendo muito, sabe? E aí, parei pra ler, e aí você vê a montanha, a nuvem, o céu, pássaros. Assim, é uma coisa tão boa você sair, ver a vida acontecer, a natureza. E aí, em paralelo a isso, né, cuide-se e cuide também desse meio ambiente, né, que tá ao nosso redor. Então essa é a minha primeira dica. Eu fui numa cachoeira, e olha só que irônico, né? Eu fui numa cachoeira e aí eu tô lá na cachoeira, uma cachoeira linda, maravilhosa, eu tô lá pisando nas pedrinhas, olhando a cachoeira, sentindo aquele vento, né, da água caindo e tal. E aí passa por mim um casal, assim, e tal, fumando, e aí um deles acaba de fumar, pega a bituca de cigarro e joga no rio em que estávamos. Cara, eu fiquei tão, assim, desacreditado disso, sabe? A pessoa foi até a cachoeira pra ver a cachoeira e curtir a cachoeira e a natureza. Ela chegou lá fumando e jogou a bituca de cigarro no rio. Eu não aguentei, tive que ir atrás da bituca de cigarro dela, que foi indo assim pra margem, e peguei a bituca de cigarro porque aquilo me machucou, sabe? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos cuidar de nós e vamos cuidar também do nosso meio ambiente. Leva um cinzeirinho. Um sincerinho, exatamente. Enfim, essa é a minha primeira dica, assim, mais aberta mesmo, mas falando agora de dicas um pouco mais práticas, né, pra você fazer em casa e tudo mais, eu queria primeiro indicar um vídeo que eu vi lá do canal do GNT, que eles estão fazendo agora a Sexta Black, né, que é apresentado pela Luana Genot, e ela tem trazido algumas pessoas ali pra conversar e tal sobre as questões raciais e tal, e eu gostei muito que ela trouxe a deputada Érica Malunguinho, que foi a deputada que eu votei nas últimas eleições, e ela conversou com ela sobre justamente a importância da representatividade na política, né? E aí elas conversam justamente sobre questões do tipo, quantas mulheres negras ocupam cargos de liderança? Quantas delas são mulheres trans, né? E quantas delas já sofreram ameaças de morte? Então elas vão discutir essas coisas, é um papo super legal. A Érica Malunguinho é um doce, assim, de você ouvir ela falar. Ela é super didática, super clara nas coisas que ela fala. E eu acho que é um vídeo muito legal, um vídeo relativamente curto, assim, mas é um papo profundo. Então eu acho que é um pontapé, assim, sabe? Pra você começar a ouvir aquilo e se aprofundar um pouco mais nessa questão de representatividade política, até porque a gente tá se aproximando aí de uma eleição que vai ser muito importante para o nosso país. Então, quanto mais a gente ouvir, mais a gente entender, eu acho que melhor a gente vai conseguir votar no próximo ano. E por fim, meu último plano de detalhe é um podcast. Eu falei aqui, né, do Mano Brown durante a nossa gravação, e eu queria indicar justamente o podcast dele, o Mano a Mano. O Mano Brown se mostrou eu acho ele um entrevistador de mão cheia, assim, o jeito que ele conduz as entrevistas e tal. E, cara, ele faz um papo delicioso de ouvir com o Djonga. É um papo sobre rap, sobre vida, sobre negritude, sobre periferia. É muito legal, assim. Fora que os dois são amigos, é um papo que flui muito e é uma delícia de você ouvir, assim, você entender o tamanho das coisas, sabe? Sem a gente ficar simplesmente achando que elas são de uma maneira. É muito necessário a gente ouvir as pessoas e entender como as coisas realmente são. Então fica essa dica de podcast, Mano a Mano Djonga, e o vídeo, né, representatividade na política, entenda a importância, com a deputada Érica Malunguinho, que tá aí no GNT. Links estarão no post, você vai adorar essas duas dicas aqui. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 440, né? Tivemos o prazer, a honra, a felicidade aqui de conversar com a Carissa sobre Marighella. Muito legal a gente poder ter um papo desse
principalmente com uma pessoa como a Carissa, que é tão qualificada, tão inteligente, é tão legal conversar com você, cara. Que bom que você faz o seu canal, que a gente consegue consumir tanta coisa que você faz aí. Então eu só tenho que agradecer você doar seu tempo para vir aqui conversar com a gente. E sempre muito bom. Eu espero realmente que a gente possa te trazer mais vezes aqui, porque é sempre uma felicidade ter você com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu já disse várias vezes e vou dizer de novo, eu adoro conversar com vocês, então assim, pode chamar, né? Eu venho. Ô Kai, passa pra gente aí, pra quem tá ouvindo, quem quiser te ouvir mais, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, onde que você tá? Tem seu canal no YouTube, tem Instagram, tem Twitter, mas como que te encontra, com que nome que tá lá, como é que faz? É só procurar Carissa Vieira com C e 2 S, tanto no Instagram quanto no YouTube, é um nome diferente. Então só tem eu, não é Clarissa, não é Larissa, é Carissa mesmo. Nossa, é muito fácil que alguém diga assim, Clarissa ou Larissa, enfim. Sim. Então, eu tô sempre falando sobre raça e gênero dentro dos filmes de horror. Também tô falando sobre, enfim, na verdade eu falo muito sobre olhar e o olhar não hegemônico, né, dentro do cinema. E, enfim, é isso. Sempre produzindo conteúdo sobre essas coisas, falando sobre audiovisual, problematizando um pouquinho. E é isso. Muito bom, cara. Obrigado de novo. Dan, obrigado também, mais uma vez, pela sua participação aqui. Você tá com 100% de presença aqui no podcast esse ano, hein, Dan? É verdade. Você tá com 99,9%. Até zoei, não vou. Mas é isso, brigadão, valeu Carissa pela participação, e para todo mundo que tá ouvindo, espero que vocês tenham gostado do podcast, se gostaram ou não do Marighella, contem nos comentários, né, o que vocês acharam, pra gente estender aí o debate, e bora ver filme brasileiro no cinema, né, já que você tá indo pro cinema agora, tá indo de máscara pro cinema, então vai ver filme brasileiro. É isso aí, muito bom. O podcast Cinemação 440 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.